Muito bom dia, meus nobres irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui nos encontramos para a realização do nosso trabalho. Antes de tudo, como sempre fazemos, agradecemos ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos vir realizar um trabalho como este, em nome do Filho querido do seu amado e querido coração, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos caros amigos que utilizam o seu tempo para nos acompanhar neste trabalho, que façam essa caridade à doutrina espírita, que é a sua divulgação, que possam colocar em seus grupos sociais, falar para os seus familiares, para os seus amigos, a fim de que estes ensinamentos possam beneficiar inúmeros irmãos que tomarem conhecimento deles. Eu agradeço e peço que se inscrevam no canal, né? Se inscrevam, a inscrição de cada um de vocês é muito importante para a gente. Meus irmãos, o nosso vídeo de hoje, ele é de número 118 e tem como título Doenças Escolhidas. E no final vamos falar um pouco a respeito do carnaval. Doenças escolhidas, uma mensagem contida no livro Religião dos Espíritos, pelo instrutor espiritual Emmanuel, e psicografia do nobre Francisco Cândido Xavier, página 165-67, terceira edição, 1960, Rio de Janeiro, RJ. Ele inicia assim, abre aspas: convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporem às preocupações. Não precisamos lembrar, nesse capítulo, as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio, de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual, ou o suicídio frustrado, que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. Deter-nos-emos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é sempre dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Entretanto, rendemo-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Seja na sugestão, digo melhor, peço desculpa,
seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no curso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldades silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno do nosso passo, elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos que, muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm nos domínios de enfermidades fantasmas, que nos esterilizam as forças e, pouco a pouco, nos corroem a existência. Guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. E ainda mesmo em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. Uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, da Federação Espírita Brasileira, psicografia de Francisco Cândido Xavier, transmitida pelo instrutor espiritual Emmanuel, terceira edição, 1960, página 169 e 171, do Rio de Janeiro, RJ. Abre aspas, ao sol do amor, brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fugirá do mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou nas fontes das lágrimas.
Podem surgir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso de bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam incursos, mas, enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á um instituto correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais, mas, enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia, ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados do infortúnio, para que se restaurem no tálamo doméstico filhos desligados do corpo físico, tornam despercebidos à convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras assim, em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Desculpa. Uma mensagem, meus irmãos, para estes momentos em que muitos dos nossos irmãos aqui no Brasil e em outros países se entregam às loucuras
desta festa repleta de ilusões, o Carnaval. É com muita piedade, com muita pena, que a gente observa pessoas se entregando de corpo e alma a essa alegria hoje, que amanhã já não existe mais. Muitas vezes dando lugar a tristezas, a dor, ao sofrimento, à desilusão. Lares destruídos, famílias destruídas, vidas que buscam o suicídio, pessoas que buscam o suicídio, orgias, desregramentos sexuais, abusos de livre-arbítrio, tentando bater de frente com a lei eterna. E a resposta vem mais cedo ou mais tarde. Carnaval. O espírito áureo nos traz psicografia de Hernani Santana, da FEB, reformador, março de 1980, Rio de Janeiro. Abre aspas. Chegou a hora de um novo carnaval, mas este que vai começar agora não será como os outros. Desta vez, a festa da carne já não será tão caracterizada pelo disfarce das fantasias com as quais as potências malignas sempre se esmeraram em camuflar e colorir os seus mais terríveis propósitos. As máscaras não são mais tão necessárias, nem mesmo desejáveis. Agora, a nudez é a norma, com toda a sua agressiva disfarçatez. Não apenas a nudez de corpos frenéticos, a nudez da carne soberana e sem freios, mas, sobretudo, a nudez dos pensamentos que se descobrem assintosamente, sem qualquer pudor, na ostensiva clareza das pretensões mais abjetas. Neste fim de tempos, com a permissão divina, para a necessária triagem, que vai finalmente separar o joio do trigo, o mal dispensa as velhas armaduras e não teme mostrar-se na completa arrogância da sua fria crueza. O crime não escolhe mais nem hora, nem meios, nem ambientes, nem vítimas. A festa que se prenuncia é de carne, mas de carne sangrenta, sofrida e humilhada, de carne em processo de franca decomposição, ainda antes do processo da morte física. A violência já armou seu cenário no grande palco do mundo e a função não tardará a começar. Nos bastidores da realidade já começou, e dentro em pouco a cortina das conveniências será rasgada, para que o drama vingue, enfrene em toda a sua arrasadora plenitude. A subida dos infernos é como o levantar-se do lodo dos abismos, que tolda todas as águas antes de cristalina aparência. Não se poderia, no entanto, purificar verdadeiramente os mananciais, sem que o lodo do fundo fosse antes trazido à superfície, para ser então coado. Os espíritos prevenidos, que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, agirão como aquelas criaturas prudentes a que os evangelhos se referem, ao invés de deixar-se arrastar pela correnteza das aluviões sem freio
e sem rumo. Depois das orgias e dos excessos, das violências e dos enganosos triunfos da força humana, virão as lágrimas redentoras e as penas merecidas. Mas a noite se escoará, com todas as suas amarguras, nas claridades sublimes e definitiva da nova era cristã. É bem de se ver que, para os discípulos leais a Jesus, as horas que se aproximam, tão ansiosamente aguardadas pelos gozadores e pelos velhacos, não serão de festa, mas de vigília, de jejum e de oração, de testemunhos de renúncia e de coragem. Isso será, porém, altamente compensador, porque é vindo o momento anunciado em que os habitantes dos vales devem fugir para os montes. Em face da turbulência que se avizinha, nós vos almejamos muita paz no coração. E enquanto os tambores, os clarins e as balas e os impropérios estiverem poluindo o ar da terra, que haja no íntimo de nossas almas a ecoar como música celeste o som excelso das promessas de amor de nosso Pai. Vosso Áureo. Meus amigos, tenham cuidado ao se envolverem com essas ilusões da carne. Procurem o abrigo dos seus lares. Não se envolvam, porque existe aquela frase que diz: quem vai para a chuva é para se molhar. Tudo pode acontecer. Se você estiver em casa, guardando a paz de consciência, a paz da sua família, a proteção da oração, a ligação com o plano espiritual, muitas coisas serão evitadas. Não se envolvam com isso, porque no final o resultado é muito triste para muita gente. Você não vai ganhar absolutamente nada com essas festas carnavalescas. Que Nossa Senhora abençoe o coração de cada um de vós. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine sempre o vosso caminho. Abençoe seus lares. Abençoe seus familiares, onde quer que eles se encontrem. O clima da terra de uma maneira geral não é para a gente se alegrar de maneira nenhuma. Tem muitos chefes de Estado por aí com o dedo coçando para apertar um botão. E se isso acontecer, só Deus para ter piedade de nós. Não esqueçam, meus irmãos queridos, que nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.